Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso.
somente vejo a mão de Deus e mais nada, e mais nada. Como será meu amanhã? Eu só tenho uma garantia, é Deus, e mais nada. Quando o céu escuro faz a tempestade conduz, eu sei muito bem a força do Deus que eu sirvo. Uma ordem dele faz o que não é possível, mas o milagre, a minha vida é um milagre. Oh, quem anda com Deus não vive por si só, é cuidado como criança de colo, e nos braços fortes do Pai descansa no aconchego do amor. Assim sou eu, o meu futuro é Deus. Tchurururu, 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 tchurururu. Quando o céu escuro faz a tempestade conduz, eu sei muito bem a força do Deus que eu sirvo. Uma ordem dele faz o que não é possível, mas o milagre, a nossa vida é um milagre. Oh, quem anda com Deus não vive por si só, é cuidado como criança de colo, e nos braços fortes do Pai descansam no aconchego do amor. Assim sou eu, o meu futuro. Quem anda com Deus não vive por si só, é cuidado como criança de colo, e nos braços fortes do Pai descansam no aconchego do amor. Assim sou eu, o meu futuro é Deus. Tchurururu, tchurururu, Um domingo abençoado a todos vocês que participam conosco desse culto online. Estamos felizes porque mais 2 cultos online. O seguinte já será presencial, que também será transmitido em tempo real. Está chegando. É o dia 6 de setembro, o nosso culto de ceia. Nosso culto presencial de ceia. Estamos adequando o nosso local para culto, que está ficando muito lindo, ficará também muito funcional. O salão já está praticamente pintado, está sendo colocado mais um ar de condicionado ali no altar para os levitas. Estamos reformando o berçário, a sala das crianças, a sala pastoral, cumprindo algumas exigências que o bombeiro fez. Enfim, essa reforma está sendo liderada
pelo Mateus, pelo Alex, tem sido uma grande bênção. E caso você queira nos ajudar contribuindo para esse fim, além da sua contribuição normal, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na descrição do vídeo e ele levará você aos detalhes de nossa conta. A propósito, eu quero agradecer todos os dizimistas fiéis e ofertantes generosos que com sua fidelidade contribuem para a viabilização da obra de Deus nesse ministério. Que Deus abençoe as obras das suas mãos, que Deus prospere o seu caminhar, que Deus supra cada uma das suas necessidades, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, entregando a continuidade desse culto nas mãos do Senhor, depois desse tempo gostoso de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, quero pedir a tua bênção para cada lar que conosco participa deste culto. Que o teu Espírito Santo seja denso no coração de cada um de nós, comunicando o seu consolo, iluminando o nosso entendimento espiritual, fortalecendo nossa fé e guiando-nos em toda a verdade, como disse Jesus. Que Jesus mesmo, vivo e ressurreto, esteja presente onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, para curar, para libertar os necessitados, para levar a boa nova da salvação. Deus, em nome de Jesus, socorre o aflito nessa hora, restaura os contritos de coração, liberta todo aquele que esteja em algum estado de catividade, consola os tristes, derrama o óleo de alegria e o teu bálsamo sarador sobre os enlutados, veste de louvor aquele que está com o seu espírito angustiado. Visita então, meu Deus, cada lar com a tua paz, com a tua misericórdia, com a manifestação da tua presença gloriosa, bem como do teu poder. Socorre, meu Deus, cada lar necessitado da tua provisão. Mostra a saída para aqueles que está diante de um grande impasse e dá-nos um bom coração, uma mente boa também, um espírito ávido, para que a tua palavra seja viva e eficaz para nós nesse momento. Em nome de Jesus, assim pedimos. Amém e amém. Queridos, subiu ao meu espírito esse texto de Mateus, capítulo 16, versos de 21 a 28, que leremos agora. E com base nele, gostaríamos de meditar com vocês no tema: o que fazer diante de uma grande necessidade. Leiamos então, a partir do verso 21 de Mateus, capítulo 15. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra das cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse:
Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Que texto maravilhoso, não, irmãos? Hoje eu quero falar com você que está carregando uma grande necessidade no seu coração. E quem sabe por orgulho, ou por incredulidade, ou por achar que não merece a ajuda vinda da parte de Deus, está caminhando de forma resignada, apática, precisando ver-se livre desse peso. Quero também falar com você que mesmo tendo em sua volta grandes necessidades, ou necessidades que você não considera tão grandes, e por isso não tem clamado ao Senhor com aquele senso de urgência, se entregando também à apatia e se rendendo a esses possíveis obstáculos que mencionei há pouco. Essa foi a primeira vez que Jesus saiu da Palestina e foi às terras de Tiro e Sidom. E essa mulher não podia perder essa oportunidade, porque os irmãos sabem que oportunidades passam. Vejam os irmãos o que disse Jesus a essa mulher que saiu no seu encalço, carregando essa grande necessidade. Verso 28, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E daquela hora em diante a sua filha ficou sã. Quantos de nós não gostariam de ouvir isso de Jesus, irmãos? A pergunta que podemos fazer ao texto restante é essa: o que será que causou em Jesus a admiração da fé dessa mulher, que a fez lograr êxito em sua busca diante da sua grande necessidade? Em primeiro lugar, irmãos, Jesus admirou o fato de que uma grande necessidade a moveu em direção a ele. O texto paralelo diz que Jesus, chegando no território de Tiro e Sidom, logo entrou numa casa porque não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas o texto diz que ele não pôde ocultar-se. Porque uma mulher com uma grande necessidade burlou a vigilância, quebrou o protocolo e conseguiu aproximar-se de Jesus. E qual era a sua grande necessidade, irmãos? Sua filha estava horrivelmente endemoniada ou possuída pelo diabo e precisava de libertação. Era como se ela tivesse um pedaço de si possuído pelo diabo. Por isso, ela saiu no encalço de Jesus clamando. Verso 21 diz que ela clama assim: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Queridos, quantas vezes não consideramos problemas que nos cercam como uma grande necessidade? Por isso,
é que nós não nos empenhamos na busca de soluções em Deus, porque falta-nos esse discernimento espiritual, e não havendo um senso de urgência em nosso clamor, a gente se entrega à resignação. Outras vezes, uma grande necessidade pode nos deixar apáticos, especialmente se já há uma revolta no nosso coração, especialmente se estamos procurando culpados para a nossa dor, se estamos tomados de orgulho. Mas uma grande necessidade também pode nos mover em direção a Jesus. Aqui no caso, a grande necessidade não era propriamente dessa mãe, mas de sua filha, que a faz sair gritando no meio da rua, uma vez que não se envergonhava de ter uma filha problema. Ela não estava preocupada com o que poderiam pensar dela, não, ela tem uma grande necessidade e seu único e definitivo recurso era Jesus. Aliás, é interessante observar que ela não diz, tem misericórdia de mim, ou da minha filha, digo. Ela diz, tem misericórdia de mim. Porque o que dói nela, dói em mim. Porque se ela sara, eu saro. Se ela é liberta, eu também sou. Isso tem um nome, irmãos. Chama-se empatia. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Assim foi que ela orou por uma pessoa que já não podia mais orar por si mesma e não descansou até que a sua oração fosse respondida. Então, meu querido, minha querida, não permita que a sua grande necessidade paralise você, esvazie sua fé, gere revolta no seu coração, torne você uma pessoa apática, resignada diante dela, quando você tem em Jesus toda a possibilidade de supri-la. Deus não resiste a alguém que, tomado por uma grande necessidade, ousa bater em sua porta, como quer dizer, me desculpe, Senhor, interromper seu descanso, mas não vou viver mais nenhum dia com o demônio tripudiando a minha casa. Segundo lugar, Jesus admirou o fato de que mesmo diante de uma grande necessidade, ela tenha vencido o seu sentimento de demérito por ser uma mulher gentia. Ou seja, ela não era judia, ela era cananeia, grega de origem sírio-fenícia, como diz o texto paralelo. Ou seja, ela não fazia parte das ovelhas perdidas de Israel, como mencionou Jesus. Vale lembrar que Tiro era uma cidade mal afamada desde o Antigo Testamento, já que dessa região vinha a rainha Jezabel, que seduziu Israel para a idolatria. Por isso, irmãos, os judeus consideravam os gentios daquela região impuros, e às vezes eles eram até chamados de cães ou cães impuros. Mas ela não se intimidou com esse fato, porque o mais importante naquele momento era reconhecer Jesus como Senhor, Filho de Davi, em cujo peito pulsava um coração misericordioso. Por isso ela não estava preocupada com seu demérito. Verso 22 diz, eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Irmãos, como disse, um dos obstáculos a que busquemos em Jesus solução para as grandes necessidades é o nosso sentimento de demérito. Mas os irmãos hão de convir comigo que quem sai para clamar por misericórdia já sabe que não merece nada da parte de Deus. Agora, Jesus, o filho de Davi, o Messias de Deus, veio para carregar o miserável em seu coração. Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Por isso, você pode humildemente clamar pela sua misericórdia, mesmo ciente do seu demérito. Terceiro lugar, Jesus admirou o fato de que, mesmo não sendo uma judia, ela tinha uma expectativa messiânica em seu coração. Por isso, ao clamar por misericórdia, fazia isso, como li há pouco, reconhecendo que ele era o Messias de Deus, coisa que nem todo judeu fazia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que coisa interessante, irmãos. Enquanto os líderes de Israel procuravam Jesus de forma dissimulada para acusá-lo de transgressão, pela dificuldade que tinham em reconhecer sua messianidade, essa mulher já chega com isso resolvido no coração. Ele é o filho de Davi, ele é o filho de Deus encarnado, ele é o Messias prometido. Essa é a expectativa messiânica que ela tinha em seu coração, mesmo sendo uma mulher gentia. Quarto lugar, Jesus admirou o fato de que, mesmo diante do seu silêncio, da declaração de qual era a sua prioridade naquele momento, ela continuou perseverando no seu intento. O texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra, mas ela não parou de segui-los aos gritos, a ponto de incomodar os discípulos que pediram que Jesus a despedisse. Se não veja os irmãos, verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede, Senhor, olha o vexame, ela vem gritando atrás de nós. Verso 24, e ele respondeu e disse: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Todavia, irmãos, nem o silêncio de Jesus, nem o desprezo dos discípulos, nem a expressão desanimadora de Jesus, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, dissuadiram essa mulher de continuar sua busca. Por quê? Porque sua grande necessidade era bem maior do que o seu orgulho. Queridos, quanta vez a gente não logra êxito em nossa jornada espiritual por causa do nosso orgulho, do nosso sentimento de autocomiseração, da nossa incredulidade, que nos fazem desistir diante dos primeiros obstáculos. E mais, enquanto a pessoa acha que se banca e não reconhece a sua grande necessidade, ela não se lança em Deus como seu último recurso. Mas quando se tem convicção de que só Deus na causa pode mudar a situação desesperadora, se tem também uma atitude perseverante mesmo diante dos obstáculos a serem transcendidos. Por isso eu encorajo você nessa manhã, mesmo em momentos em que os céus parecem silenciar, não pare de crer, não pare de pedir,
não pare de bater, não pare de buscar, porque Jesus ensinou que o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se lhe abre. Quarto lugar, queridos, Jesus admirou o fato de seu pedido de socorro ter sido feito em adoração. Depois de enfrentar o desprezo dos discípulos, o silêncio de Jesus, que quando resolve falar, diz claramente: você não é minha prioridade nesse momento. Ela ainda encontrou devoção para adorá-lo, porque ainda carregava aquela grande necessidade, bem como a expectativa de que quem estava ali podia supri-la. Por isso o verso 25 diz que ela chegou e o adorou, dizendo: socorre-me, Senhor. Irmão, se é verdade que o sentimento de demérito pode nos atrapalhar nessa busca, também é verdade que aquele que se aproxima de Deus com base nos seus próprios méritos e que já chega cobrando e que já chega e que não chega e que chega acusando, como se Deus, em sua permissão, fizesse parte da causa do problema. Esse que assim procede não adora, chega de salto alto. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E mais, Deus não soma crédito. Ninguém tem crédito com Deus. E nem débitos. Por quê? Porque é um Deus perdoador. Então, em vez de voltar para casa desiludida, revoltada, ela persevera em espírito de adoração, clamando por socorro. Quinto lugar, irmãos, Jesus admirou o fato de que, mesmo se sabendo gentia e sem direito ao pão dos filhos, sabia também que a graça de Jesus era tanta que vazaria para fora das fronteiras de Israel. Jesus cita um adágio popular, contrastando filhos à mesa com cachorrinhos ao chão, quando diz no verso 26, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas ela não se ofende. Em vez de ficar magoada com a comparação, ela responde com outro adágio popular, dando a entender que os recursos de Jesus eram inexauríveis. Verso 27, ela diz: sim, Senhor, sim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Estava claro que a prioridade de Jesus eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela era uma gentia. Por isso que Jesus disse isso. Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Mas ela lembra Jesus que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela não está pedindo para sentar na mesa. O que caísse da mesa já era suficiente para ela, ou, dito de outra forma, ela sabia que a graça era tanta que, como disse, vazaria para fora das fronteiras de Israel, tal qual aconteceu na história. Concluindo, irmãos, Jesus ficou admirado da sua fé e liberou a sua bênção. Naquela hora, a sua filha ficou sã. Ó mulher, verso 28, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Irmãos, a fé honra a Deus.
e Deus honra a fé. Somente 2 vezes nos evangelhos, Jesus elogia a fé de pessoas gentias. No caso dela, e no caso do centurião romano, quando Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Percebe que Jesus não se impressiona com a religião? Não, mas com a fé manifesta em direção a Ele. E é digno de observar que em ambos os casos, Jesus curou à distância em resposta a uma intercessão fervorosa. Essa mulher venceu todos os obstáculos, a sua nacionalidade, que era contra ela, Satanás, que era contra ela, o desprezo dos discípulos, que era contra ela, o silêncio de Jesus, que num primeiro momento era contra ela, o fato do ministério de Jesus àquela altura ter como prioridade as ovelhas perdidas da casa de Israel era contra ela, mas ela tinha coisas a seu favor. O amor por sua filhinha estava a seu favor. A fé em Jesus, sua humildade, seu espírito de adoração, a misericórdia presente no coração de Jesus, tudo isso estava a seu favor, irmãos. E essa foi a vitória da perseverança, a vitória da humildade, a vitória da empatia, a vitória da adoração, a vitória da fé. A bênção chegou, o pedido foi atendido, e aquela mãe que chegou carregando uma grande necessidade, voltou para casa aliviada, encontrou a sua filhinha liberta, coisa maravilhosa que só Jesus pode fazer. Então desafio você nessa manhã, coloque agora mesmo sua grande necessidade aos pés de Jesus, ciente de que você de fato nada merece da parte de Deus, mas Jesus mereceu por você. Por isso ele disse: tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Coloque diante do Senhor e ore comigo nessa hora, em nome de Jesus. Senhor Deus, apresento diante de Ti todos os que nos ouvem agora e carregam no coração uma grande necessidade. Conceda-nos agora, meu Deus, um coração humilde, quebrantado, disposto a reconhecê-lo como último e definitivo recurso. Livra-nos da apatia, da resignação, da incredulidade, da revolta, que nos impede de clamar, de buscar em Ti o nosso livramento. Recebe agora em Teu altar esse pedido por socorro, por misericórdia, de corações que Te reconhecem como o Messias de Deus, que por nós morreu e ressuscitou, e agora está à Tua destra como nosso sumo sacerdote eterno. Senhor, por favor, pleiteia essa causa, intervém nessa história, socorre o aflito nessa hora, alivia o fardo, quebra toda ingerência maligna e concede a libertação em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Um bom domingo a todos vocês. Uma semana abençoada e até amanhã, se Deus assim nos permitir.